Olá! No programa de hoje vamos debater os direitos do consumidor com relação aos estacionamentos. A gente mostra também, Pleno elege dirigentes do Judiciário do Ceará para o biênio 2015-2017. Inscrições para o Prêmio Cidadania Judiciária podem ser feitas até 15 de novembro deste ano. E Tribunal de Justiça do Ceará recebe selo de reconhecimento pelas ações em benefício da infância e da juventude. O Pleno do Tribunal de Justiça elegeu os gestores do Judiciário do Ceará para o biênio 2015-2017. Os novos dirigentes serão os desembargadores Maria Iracema Martins do Vale, presidente, Francisco de Assis Filgueira Mendes, vice-presidente, e Francisco Lincoln Araújo e Silva, corregedor-geral da Justiça. Eles foram eleitos por aclamação, ou seja, quando todos concordam que não há necessidade de votação. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, desejou sucesso e destacou as qualidades dos futuros gestores. Eu conheço a desembargadora Maria Iracema desde criança. Ninguém se iluda, por trás dessa pessoa dócil tem uma mulher determinada e firme. O desembargador Mendes tem uma bagagem cultural elevadíssima. A sua investidura na vice-presidência só vai enriquecer a gestão do tribunal. É um homem sério, honrado, a exemplo de sua excelência a desembargadora Iracema. E o desembargador Limpo, meu companheiro na vice-presidência, sobretudo amigo, um homem ponderado, sereno, de fácil diálogo. A desembargadora Iracema do Vale é a segunda mulher eleita presidente do TJCE. A primeira foi a desembargadora Águeda Passos, que exerceu o cargo no biênio 1999-2001. A futura chefe do Judiciário Estadual disse que a gestão vai ser pautada pelo diálogo. Fui aclamada, quer dizer, a confiança de todos os colegas para dirigir nos próximos 2 anos o Poder Judiciário do Estado de Ceará. Essa unanimidade aumenta a minha responsabilidade. E eu pretendo, como eu sou uma pessoa aberta, então, na construção do diálogo com todos os servidores e também com os magistrados. Para o futuro vice-presidente, desembargador Filgueira Mendes, chegar ao cargo é a realização de um sonho. Para um juiz de carreira, nada mais importante do que atingir o ápice de sua carreira dentro da instituição que ele abraçou. Eu tenho 40 anos de magistrado, é chegado à vice-presidência, consolida uma fantasia, um ideal, um sonho magnífico em que eu tenho oportunidade de colaborar com o fortalecimento da instituição. O atual vice-presidente, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, que vai substituir o desembargador Francisco Salles Neto na Corregedoria-Geral da Justiça, falou sobre a nova função. Na verdade, é um novo desafio que eu vou ter que enfrentar na minha vida. Mas eu trago a experiência de advogado, trago a experiência de Ministério Público e 8 anos de magistratura. Eu levo para a Corregedoria muito trabalho e muita seriedade. Então eu acho que a Corregedoria hoje tem a missão específica, primordial, de orientação dos juízes, dos servidores. A eleição ocorreu no dia 23 de outubro. Na ocasião, o chefe do Judiciário Estadual entregou relatório para a presidente eleita. O documento vai auxiliar a equipe de transição. A posse dos novos dirigentes do Poder Judiciário cearense já tem data marcada. Vai ser no dia 30 de janeiro de 2015. Eles vão permanecer nos cargos por 2 anos. O Judiciário Cearense recebeu o selo Bronze Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça e do Unicef. É um reconhecimento da política do tribunal para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. O desembargador Francisco Darival Bezerra Primo recebeu o selo no dia 14 de outubro em Brasília. O magistrado está à frente da CIG, Coordenadoria da Infância e da Juventude, e da CEJAI, Comissão Judiciária de Adoção Internacional do Ceará. Esse prêmio é uma seleção criteriosa e rigorosa que o CNJ faz, das melhores oportunidades, das melhores práticas realizadas dentro do Brasil com relação a assegurar os direitos da criança e do adolescente. E o Ceará, como nesses 2 anos,
procurou se aprimorar, procurou se desenvolver mais, procurou melhorar essa prestação jurisdicional, é que, de acordo com os levantamentos feitos pelo CNJ, o Ceará conseguiu alcançar esse prêmio. Segundo o magistrado, a Justiça do Ceará reorganizou a CIGE e a SEJAI, implantando uma nova infraestrutura de trabalho e qualificação profissional. Além disso, reformulou a competência das varas da infância e da juventude de Fortaleza, dando mais agilidade, principalmente aos processos cíveis, como a adoção. De modo que os processos cíveis, sobretudo os que envolvem a adoção de crianças ou adolescentes, já passaram a ter uma tramitação bem mais rápida e mais célere, como é direito deles e direito da sociedade. No que tange ao adolescente em conflito com a lei, isso é, aqueles que praticam atos infracionais, aqueles que violentam a lei, esses também foi estabelecido um sistema de apuração rápida e de julgamento eficaz para que esses adolescentes não só sejam responsabilizados pela prática dos seus atos, como também possam ser ressocializados, que é o que seria ideal para o adolescente, para a família e para a sociedade. O desembargador falou da importância do reconhecimento do trabalho realizado. É um momento em que a gente sente que quando se faz um trabalho sério, um trabalho voltado realmente para a sociedade, um trabalho compromissado, sobretudo da presidência, da vice-presidência, da corregedoria e desta coordenação, assim como com o apoio de todos os eminentes pares que compõem o Tribunal de Justiça, claro que a gente fica feliz de que o Estado está no caminho certo, e tanto é isso verdade que está sendo reconhecido pelo nosso ente fiscalizador, o ente censor, que é o Conselho Nacional de Justiça, como também por uma entidade internacional do porte do Unicef. Outros 12 tribunais de justiça receberam o selo Infância e Juventude nas categorias Ouro, Prata e Bronze. No próximo bloco, a gente fala sobre estacionamentos. Saiba quais são os seus direitos enquanto consumidor. As inscrições para o Prêmio Cidadania Judiciária podem ser feitas até o dia 15 de novembro deste ano. O objetivo é valorizar a produção de textos sobre cidadania, direitos sociais, transparência e acesso à justiça, entre outros temas. Os interessados devem enviar os trabalhos para o e-mail prêmiocidadaniajudiciaria@fdr.com.br. Cada participante pode inscrever apenas uma produção em uma única categoria. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha. O Prêmio Cidadania Judiciária ele tem como maior objetivo promover uma integração maior com a sociedade, através dessa iniciativa que tem basicamente o interesse de estimular e reconhecer a produção de textos, de redações, matérias, reportagens e trabalhos acadêmicos que visem exatamente a fortalecer o sentido da cidadania, reconhecer o acesso à justiça, à transparência, à inclusão e à responsabilidade social. A expectativa é receber a inscrição de cerca de 1.000 trabalhos. É uma oportunidade que alunos, professores, profissionais da imprensa vão ter a liberdade de narrar experiências concretas que eles vivenciaram ou então estudaram, e a partir dessa leitura, a partir dessa vivência, a partir dessa construção, eles vão decodificar uma linguagem que às vezes é complicada da justiça para uma linguagem mais próxima da sociedade. Servidores da Justiça do Ceará e funcionários da Fundação Demócrito Rocha e do Grupo de Comunicação O Povo não podem se inscrever. O regulamento está disponível no site www.fdr.com.br/Prêmio Cidadania Judiciária. Os trabalhos dos 3 primeiros colocados de cada categoria serão publicados na revista Prêmio Cidadania Judiciária e no site da Fundação Demócrito Rocha. Os vencedores também serão premiados com tablets, smartphones e e-readers. A solenidade de premiação vai ser no dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite, no Palácio da Justiça, em Fortaleza. Esse ano de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará completa 140 anos e, além dessa iniciativa do Prêmio Cidadania Judiciária, outras ocorrerão. Nós teremos o lançamento de um livro sobre essa efeméride, o documentário sobre os 140 anos e uma exposição itinerante que, a partir da data da premiação, percorrerá várias unidades do Poder Judiciário aqui do Estado do Ceará.
A Lei Municipal número 10.184 de 2014 veio para garantir os direitos de quem precisa utilizar estacionamentos em Fortaleza. Sobre o assunto, eu converso com o juiz Jorge de Ciero Miranda, titular da Vara de Delitos do Trânsito de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Jorge, o que a Lei Municipal sobre Estacionamentos trouxe de inovação? Temos algumas novidades na legislação. A primeira delas é o número de vagas reservadas a idosos, que é de 5% do número total de vagas, e de deficientes, que é de 2%. A forma de cobrança houve modificação, que ela fixa a primeira hora como sendo hora cheia, obrigatória, independente da hora do tempo de permanência, e depois ela obriga o fracionamento por frações não menores do que 15 minutos. Determina a criação de um período de desistência, que é de 20 minutos após o ingresso. O usuário pode desistir do estacionamento e determina também a criação de balizamentos, a responsabilização por danos no interior do estacionamento. Então, houve algumas sutilezas na abordagem legal. A cobrança é um dos pontos mais polêmicos sobre estacionamentos. Por quê? Inclusive, isso foi motivo de ataque via ação judicial para questionar a competência do município para legislar sobre essa matéria. O município ele tem competência para legislar complementarmente em matéria que atenda a interesse local. O que nós temos de legislação local que regula estacionamento? Nós temos o Código de Postura e o Código de Obras do município. Nesses dois códigos existe uma fixação de um percentual de vagas de estacionamento que precisam ser criadas dependendo da área edificada e do tipo de negócio que é instituído. Eu acho que o grande entrave da lei, a grande oposição à edição dessa lei foi a exigência de que a cobrança da segunda hora não fosse feita por hora cheia, mas sim fracionada. Então, essa é a forma como foi colocada a queixa dos proprietários de estacionamento. A natureza do serviço que se presta ao oferecer estacionamento é múltipla. Nós temos várias facetas de um serviço de estacionamento. Numa delas, você apenas assegura a utilização exclusiva de um espaço destinado a estacionar o seu carro, então, portanto, seria uma locação por hora ou por grupo de horas, dependendo do tipo de estabelecimento. Então, se nós estamos falando de locação e por hora e utilização com exclusividade de um determinado espaço, nós podemos, ainda que desprezando a legislação municipal, raciocinar só no aspecto da legislação civil. Locar por hora e dotar de exclusividade aquela utilização, se ele me cobra por uma hora toda, significa que aquele espaço está alocado para mim com exclusividade por uma hora. Se eu saio com 15 minutos, aquele espaço continua alocado para mim por uma hora. Ele, teoricamente, não poderia alugar para mais ninguém porque eu aluguei com exclusividade aquele espaço. Então, ou a gente está no âmbito da locação do espaço, ou nós estamos na prestação de um serviço. Se ele está me prestando um serviço, me parece um locupletamento ilícito, e aqui nós estamos raciocinando em torno do que está posto. É lógico que a jurisprudência ainda vai consolidar isso. Se ele está me cobrando por um serviço, o Código de Defesa do Consumidor diz que é abusiva a cláusula que torna excessivamente onerosa a condição do consumidor. Ou seja, eu só uso o serviço dele 15 minutos, mas ele se arvora na prerrogativa de me cobrar uma hora. Doutor Jorge, as lojas podem transformar as calçadas em estacionamentos? O ônus de criação de vagas de estacionamento é do comerciante ou do estabelecimento que pretende criá-lo. Então, portanto, o raciocínio que a gente deve ter é que essas vagas de estacionamento devem ser feitas dentro da delimitação territorial do imóvel. Então, se ele quiser fazer, aproveitando uma entrada na parte da frente da loja, ele faz o recuo necessário da loja, mas preserva a área de circulação do pedestre através dos passeios, mantendo as distâncias, os espaçamentos que a legislação municipal regula através do Código de Postura, que, salvo engano, é de 1,20 m de caixa da via do passeio, né, para que assegure a continuidade do fluxo de pedestre, mesmo diante de um estacionamento na frente. Então, ou o estabelecimento cria um pátio interno, ainda que seja frontal,
e a interrupção da calçada apenas para permitir o acesso dos carros a esse estacionamento interno ainda aqui da frente, ou ele simplesmente faz um recuo de calçada e preserva o fluxo de pedestre. Nos casos de furtos e avarias de veículos, como provar que os danos ocorreram dentro do estacionamento? A prova ela é sempre uma matéria muito sensível em direito, porque ela cria distorções. Se a possibilidade de se reclamar danos for feita de maneira indiscriminada, há uma tendência de abuso de direito e a dificuldade em realmente verificar se essa responsabilidade é do estacionamento ou se é uma graciosidade do consumidor. Então, em matéria de prova, todas as provas são admitidas em direito. Existe uma legislação protetiva do consumidor e que busca exatamente a inversão do ônus da prova nas situações em que é difícil ou tecnicamente não recomendável para que o consumidor produza aquele tipo de prova. Existe a inversão do ônus, que é a possibilidade de exigir do estabelecimento a prova de que não fez aquilo. Então, competiria apenas ao consumidor declarar a ocorrência de um dano, caberia ao estacionamento demonstrar que ele não ocorreu naquela forma que foi alegado. Mas, de qualquer maneira, há que se entender que deve haver muita parcimônia na hora da identificação dessa distribuição de ônus para evitar as graciosidades e saber que a responsabilidade do estacionamento ainda não é uma responsabilidade objetiva. Ela está condicionada à comprovação além do dano, do nexo causal, que é exatamente a demonstração de que o serviço por ele prestado não atendeu o nível de segurança ou as expectativas legítimas que se fazia daquele serviço. E, por fim, o dano, o nexo e o resultado, a ação ilícita. E o que o cliente deve fazer quando perceber alguma avaria ou a falta de algum pertence depois que sair do estacionamento? Ele deve se municiar de todos os documentos comprobatórios de que ele passou por lá, tentar demonstrar ou reunir os elementos de convicção que levem a crer que realmente o dano aconteceu durante o período em que ele esteve estacionado nesse estabelecimento e tentar criar esse liame, o nexo causal, né? A demonstração de que o fato de estar estacionado em um estacionamento e que a prestação do serviço foi inadequada e, portanto, gerou para ele um dano, ou dano da forma mais genérica possível, seja por uma colisão, por um arranhão, seja por a subtração de algum objeto que estivesse dentro do veículo, qualquer que seja a natureza do dano, e assim, portanto, pleitear a indenização desse prejuízo que ele sofreu. Mas não é uma situação simples, porque importa, inclusive, na inviabilidade da continuidade do estacionamento. Porque se a gente começar a tratar de forma aleatória, qualquer pessoa que reclamar, o judiciário admitir como verdade sabida ou verdade consagrada, inverter o ônus para o estabelecimento, a presença de câmeras de vigilância, a presença de equipamentos que assegurem efetivamente que durante aquele horário não aconteceu nada, ainda não é uma exigência legal. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco continua a entrevista sobre direitos do consumidor em relação aos estacionamentos. Voltamos do intervalo. Hoje estamos falando sobre estacionamentos. O nosso convidado é o juiz Jorge Diciero Miranda, titular da Vara de Delitos do Trânsito de Fortaleza. Doutor Jorge, quando o estacionamento de um shopping, por exemplo, é administrado por uma empresa terceirizada, de quem é a responsabilidade pelos danos? Vamos distinguir dois tipos de shopping. Aquele shopping que a gente ingressa dentro dos seus limites e estaciona lá dentro e não se consegue distinguir se existe uma terceirizada, uma administradora daquele estacionamento, e aí, portanto, nós estamos falando de um complexo único, né? Centro de lojas mais estacionamento, indiviso, indistinto, em que a gente vai buscar a responsabilidade da administração do shopping, porque ainda que haja um contrato não aparente ao consumidor de terceirização da administração do estacionamento, não é exigível do consumidor que ele identifique essa situação e, portanto, ele, ao ingressar no estacionamento, ele acredite estar sob a responsabilidade do shopping e assim é que deve ser tratado juridicamente. Agora, há situações outras em que o estacionamento é facilmente identificável como pertencente a uma outra administração.
nesse caso, a responsabilidade seria dessa administradora do estacionamento. O consumidor deve pedir nota fiscal ou ticket do estacionamento? Isso é importante para obter direitos jurídicos? Mais uma vez, nós estamos aqui na seara do direito do consumidor. Qualquer prova admitida em direito é válida para comprovar uma relação jurídica. Então, ticket ou nota fiscal, ambos são válidos. Mas nós precisamos entender que a nota fiscal é o documento por excelência, as possibilidades de arguição, de falsidade, de contrariedade, de horário, de circunstâncias são bem menores, isso amplia os direitos do consumidor. Doutor Jorge, a empresa que oferece estacionamento como cortesia tem responsabilidade em caso de danos aos clientes? A cortesia, a jurisprudência já se debateu diante disso e a conclusão que se chegou é que essa cortesia ela é atrativo para o negócio que ele desenvolve e, portanto, os custos daquele estacionamento estão incorporados no produto ou no serviço que ele oferece e haveria, portanto, uma cobrança indireta e há, sim, a responsabilidade pelos danos ocorridos dentro dos estacionamentos que são oferecidos como cortesia. E com relação à Zona Azul, o consumidor tem o mesmo direito de um cliente que utiliza estacionamento privado? O que existe na Zona Azul é um preço público para a utilização com exclusividade de um espaço na via em razão da oneração, da sobrecarga que a demanda daquele cidadão exerce sobre a administração do município. Então, todo o custo de preservação daquela vaga, delimitação, fiscalização, ele é distribuído pelas pessoas que o utilizam. Então, é por isso que se chama de preço público, que ele é divisível, é específico, é individualizável. Ela paga por aquela utilização e aí, portanto, o que ela está pagando? A possibilidade de utilizar aquele espaço com exclusividade e só. Tudo mais vai ser regulamentado pelas leis de trânsito, pela responsabilidade de quem causou o dano. Não há como responsabilizar o município que apenas ofereceu, deixou disponível uma vaga para ser utilizada exclusivamente pelo usuário. Doutor Jorge, que provas o judiciário exige em caso de processos de indenização por danos materiais? Para você fazer jus a uma indenização, é necessário você comprovar o dano, o nexo causal e o ato ilícito, né? Então, esses três elementos são necessários para você fazer jus à indenização. Então, fica fácil identificar que são esses três os elementos que você deve comprovar. Mas é como eu falei para você, em matéria de consumo, existe a possibilidade de inversão do ônus da prova. Quando a prova for excessivamente difícil de produzir, seja por aspectos materiais, eu não disponho da câmera que filmou, eu não disponho da gravadora da ligação, eu não disponho disso, ou porque é tecnicamente inviável para você produzir. É quando existe um conhecimento técnico que você não dispõe. Aí, nesses casos, se inverte o ônus da prova e aí basta a alegação do dano e do nexo causal, que aí a ilicitude do ato fica sob a responsabilidade do estabelecimento. E quando a pessoa tem direito à indenização por danos morais? O dano moral, houve e ainda há uma panaceia em torno disso, da dificuldade de identificar o que é dano moral. Dano moral é uma afetação da sua esfera íntima, da sua personalidade, da sua dignidade, que nem sempre acontece em situações como essa. A gente tem que admitir que a possibilidade da ocorrência de uma batida, de um arranhão, ou de um tropeção, de uma torção de pé, é conjuntura do cotidiano. Então, isso daí não impacta na sua dignidade, não houve uma ação deliberada para comprometer a visão que você tem de si mesma, não foi para afetar a sua esfera psíquica. Isso sim que deveria ser restrito ao aspecto do dano moral. Agora, se você está identificando dano moral com o dano imaterial, ou seja, tudo que não é material você chama de moral, aí nós temos diversos desdobramentos, né? Por exemplo, se alguém é atropelado e essa pessoa trabalha com a imagem, com a própria imagem, a afetação do patrimônio imaterial dela é muito mais severo, é muito maior do que de alguma outra pessoa. Como fica a situação em caso de acidentes de trânsito dentro dos estacionamentos?
voltamos para aquele aspecto, né? Se nós estamos falando, de que tipo de serviço nós estamos falando, mas vou tentar sintetizar trazendo para a legislação do consumidor. A exclusão de responsabilidade do fornecedor do serviço, ela se dá em dois aspectos, ou se ele demonstra que prestou adequadamente o serviço, ou se ele demonstra que a culpa pelo resultado danoso se atribui ou à própria vítima, no caso aí o consumidor, ou a um terceiro. Então, se o que ele se comprometeu a oferecer foi integralmente suprido, foi oferecido de maneira adequada, conforme a expectativa que dele se espera, a expectativa legítima que dele se espera, e mesmo assim acontece um acidente, ele pode se eximir da responsabilidade provando essas duas coisas, que ofereceu um serviço adequado e que a responsabilidade pelo dano se imputa ou a um terceiro ou à própria vítima. Eu conversei com o juiz Jorge de Ciero Miranda, da Vara de Delitos do Trânsito de Fortaleza. O tema foi estacionamentos. Obrigada pela presença. Obrigado também pela oportunidade de poder esclarecer esses detalhes. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Na semana que vem, Pamela Lemos está de volta. Obrigada pela companhia e até a próxima.